Vamos de Petrobras aqui. O novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, indicou 5 novos integrantes para a diretoria executiva da estatal. A diretoria executiva que não tem a ver com o conselho. Não, a gente está falando de coisas totalmente diferentes. E os nomes serão avaliados pelo comitê de pessoas e, na sequência, pelo conselho de administração da empresa. Explique-nos, por favor, então, meu bem, a importância desses nomes específicos, né, para fazerem parte ali da gestão com o Jean Paul Prats. Ei, querida, boa tarde. Nossa, a gente acabou de se encontrar pela primeira vez. 11h30 da manhã. Bom dia ainda, bom dia ainda. Vamos lá. Olha, Jean Paul Prats anuncia, então, 5 nomes que ele quer indicar para a troca da diretoria. A Petrobras tem 8 diretores, mais o CEO, ou o presidente, que é o cargo do Jean Paul Prats. E eu vou mostrar aqui no nosso telão que diretorias que são essas. E a gente vai falar também qual é o efeito desse movimento. Primeira coisa é o seguinte, se a Petrobras fosse uma empresa totalmente privada, ela não teria a quantidade de trocas de presidentes que teve, por exemplo. A gente pode falar dos últimos 3 anos, as mudanças promovidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que geraram perdas e perda de tempo, inclusive, na gestão da Petrobras. Mas se a gente olhar para os últimos 20 anos, nós vamos entender que é uma coisa corrente que acontece. Muda o governo, muda toda a diretoria da Petrobras. Então, saudável para qualquer empresa, ainda mais desse tamanho, não é. Mas, de qualquer forma, é uma coisa esperada pelo mercado. Aqui são as 5 diretorias já com nomes indicados por Jean Paul Prats: comercialização e logística, desenvolvimento da produção, exploração em produção, refino e gás, transformação digital. Essas são as 5 que ele já indicou os nomes. Agora a gente vai olhar as outras 3 que ainda vão seguir, pelo menos não tiveram ainda a indicação. Pode trocar, vamos trocar aqui a tela, que ainda não tiveram indicação de Jean Paul Prats, mas que são extremamente fundamentais na companhia. A diretoria financeira, a diretoria de relação institucional em relação com investidores e essa que está destacada aqui, governança e conformidade, ela tem mandato, ela é a única diretoria com mandato. Essa é uma das novidades da mudança da gestão e do estatuto da Petrobras de 2016 para cá. Então, esse diretor aqui, o mandato dele acaba em final de março agora. Aí sim, pode escolher um outro. E por que essa exatamente tem mandato? Olha o nome, governança e conformidade, especialmente conformidade. Depois do escândalo da Lava Jato, com tudo aquilo, quer dizer, resolveu-se que era importante criar uma instância de gestão da Petrobras que cuidasse da conformidade das regras. Se todas as decisões que a Petrobras está tomando, não só das escolhas dos nomes, por exemplo, então os nomes indicados por Jean Paul Prats passam pelo comitê de pessoas ligada à diretoria de conformidade, precisa entender. Está seguindo as leis? Está seguindo as leis, a lei das estatais? Está seguindo a lei de mercado de capitais, as regras da CVM? Está seguindo o estatuto da Petrobras? Os pré-requisitos e as exigências para assumir esse papel? E aí, Jean Paul Prats quer criar uma 9ª diretoria que é voltada para a transição energética. Isso aqui faria parte de uma evolução, de uma modernização. Eu estava conversando agora há pouco com especialistas, inclusive com o Adriano Pires, que foi um dos indicados para assumir a presidência, hoje é nosso comentarista aqui do setor de óleo e de energia. E a avaliação geral, conversei com gente que já sentou também no board da Petrobras, a avaliação geral é de que é o seguinte: ok, já é esperado, mas não significa que é bom, né? O fato de você ter a cada 4 ou 8 anos uma mudança de diretoria, isso desestabiliza a gestão da companhia, a continuidade das escolhas. Então, isso é uma coisa ruim. A coisa boa, me chamou a atenção aqui o Daltoso, é que todos os nomes que foram apresentados, pelo menos são nomes com altíssimo reconhecimento de competência técnica para assumir. Então, isso é importante e traz aquela sensação de alguma tranquilidade, uma baixada de poeira. O próprio nome de Jean Paul Prats, né, é reconhecido tecnicamente, mas isso, do ponto de vista da gestão da empresa, não muda o cenário de uma mudança constante.